Programa Caminho de Esperança, chegando até você nesta semana e com alegria eu quero compartilhar com você e ao mesmo tempo já agradecendo você que tem acompanhado o programa Caminho de Esperança e tem também compartilhado. Conta-se a história de que um velho fazendeiro todos os dias saía do lugarejo onde ele morava, onde ele sempre estava praticando ali o seu trabalho da agricultura, enfim, coordenando, administrando, e ele ia até uma outra cidade, um grande centro, onde ele, todos os dias, ele levava o resultado das vendas dos seus produtos para fazer o depósito bancário. Ele fazia isso praticamente todos os dias, ia pela manhã e retornava à tarde em viagem de trem. Naquele mesmo trem viajava um professor universitário e sempre ocupado ali, revendo a sua aula, corrigindo as suas provas, enfim, todo o material didático. Ele estava aproveitando o tempo da viagem para ficar ali usando, trabalhando naquelas questões. Certo dia, o professor esqueceu o seu material. E aí ele percebeu que ali estava aquele velho senhor, que todos os dias ali viajava no mesmo trem, e procurou então a conversa com aquele senhor, e se apresentou e disse que era um professor universitário e que tinha 2 doutorados, escrito vários livros. E o velho fazendeiro então disse para aquele senhor: olha, eu não tive a mesma sorte, a mesma oportunidade, porque eu muito mal terminei o primário. Naquele tempo, chamava o primário. Terminei o primário e somente a oportunidade que eu tive. O professor então, percebendo a diferença do nível intelectual e achando da impossibilidade de estarem dialogando, de conversando sobre assuntos diversos, o professor então, para passar o tempo, ele sugeriu: posso fazer uma sugestão, uma brincadeira entre nós dois? E o velho fazendeiro disse prontamente: então, eu vou fazer uma pergunta para você, disse o professor, e você me faz uma pergunta. Quem errar a pergunta paga R$100. Opa! E o fazendeiro olhou para ele, pensou por alguns segundos e disse: não, mas não é justo. Não é justo, você é um doutor e eu sou um simples fazendeiro, só fiz o primário, então não é justo. Nós vamos fazer as perguntas e se você errar, você me paga R$100. Mas se eu errar, eu te pago R$10. O justo é isso. E o professor então deu aquele sorriso e prontamente disse: sem problemas então. O fazendeiro imediatamente disse: mas eu quero ser o primeiro a fazer a pergunta. Prontamente, faça a pergunta, disse o professor. E aí o fazendeiro olhou para ele, fixou os olhos no rosto do professor e imediatamente diz assim: o que é que tem 10 metros de comprimento, pesa 10 quilos, tem capacidade para transportar 10 pessoas e dá a volta ao mundo em 10 dias? O professor ouviu, pensou: que pergunta? E disse para ele: olha, confesso que eu não sei. E aí o fazendeiro esticou a mão e disse: então me paga os R$100. E prontamente o professor lhe deu os R$100. O professor, intrigado e pensando, e disse assim: mas eu então agora vou fazer a pergunta, e a pergunta que eu vou fazer para você é devolver a mesma pergunta. O que é que tem 10 metros de comprimento, pesa 10 quilos, tem capacidade para transportar 10 pessoas e dar a volta ao mundo em 10 dias? Foi a pergunta que o professor transferiu para o
velho fazendeiro. O velho fazendeiro deu aquele sorriso e disse assim: mas eu também não sei, toma os seus 10 reais. Moral da história é a seguinte: o que vale, o grande valor, não é necessariamente a quantidade de conhecimento que nós temos. O que vale é o que nós fazemos com o que nós conhecemos, com a quantidade do nosso conhecimento. Deus abençoe a cada um, coloque em prática, use o conhecimento que você tem, seja pouco, seja muito. Deus nos abençoe.